Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre doenças, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre parasitose. A gente vai ver os diferentes tipos de parasitoses que existem, tá bom? Primeiro a gente vai entender o que é uma parasitose. Parasitose, ele é um nome comum, né? Aqui eu coloquei genérico, mas é um nome comum dada a doenças ou danos à saúde provocados por agentes etiológicos. Na outra aula eu falei o que eram, o que são agentes etiológicos, né? São os causadores das doenças. E a parasitose, então, ela vai ser uma doença causada por um desses agentes, que no caso aqui ele vai receber o nome de parasita. Esse parasita ele pode ser um vírus, aqui a gente tem a imagem do vírus, ele pode ser uma bactéria, aqui embaixo uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, aqui a gente tem fungos, tá bom? Pode ser, eles também podem ser vermes, aqui a gente tem uma lombriga, duas lombrigas, né? Podem ser insetos, podem ser outros tipos de seres vivos, tá bom? Que fazem mal ou que trazem algum dano à saúde de outros seres vivos. A gente tem dois tipos de parasitas, tá? Existe o chamado ectoparasita, que é um parasita que vive na superfície do hospedeiro. Daqui a pouco eu falo o que é o hospedeiro. Então, ele vive do lado de fora do seu hospedeiro. Aqui a gente tem, por exemplo, um piolho, tá bom? Que vive aí em cima, né, do lado de fora do corpo de uma pessoa. Ele pode se alimentar de sangue dessa pessoa. O endoparasita, ele vive dentro do corpo do hospedeiro. Aqui a gente tem o intestino e aqui a gente tem um verme dentro do intestino de algum animal ou alguma pessoa. O hospedeiro, então, ele é o organismo que vai abrigar o parasita. Então, se for um homem, o homem é o hospedeiro, por exemplo, de uma lombriga, de um piolho, depende, tá bom? E esse hospedeiro, ele vai abrigar esse parasita em algum momento da vida dele. Ou quando ele é adulto já, né, já tá maduro, ou quando ele ainda está em fase larval. Se por um acaso o hospedeiro estiver abrigando esse parasita quando ele já está na fase adulta, na fase madura, né, de maturidade, quando ele já pode se reproduzir sexualmente, a gente diz que esse hospedeiro é definitivo. Agora, se o hospedeiro está abrigando esse parasita quando ele ainda está na fase larval, quando ele ainda é uma larva, quando ele não pode se reproduzir, a gente diz que ele é um hospedeiro intermediário. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender isso melhor, no caso de uma doença chamada teníase ou solitária, tá bom? O homem abriga o verme solitário, a tênia, né? Na fase adulta, quando ela já pode se reproduzir sexualmente. Então, o homem nessa situação é o hospedeiro definitivo. No ciclo de vida dessa doença, ela ainda pode, dependendo do verme, ou se abrigar no boi ou no porco. Só que quando ela está no boi ou no porco, ela está na fase de larva, né? Você pode até olhar aqui no desenho, uma larva, né? E essa larva, ela não vira adulto dentro do porco e do boi, não. Ela continua como larva. Então, o boi e o porco, eles são hospedeiros intermediários da tênia. E o homem, o hospedeiro definitivo, porque vai abrigar ela quando ela for adulta, tá bom? A gente vai falar dos tipos de doenças que existem, tá? A gente tem aqui as viroses, que são doenças causadas por vírus, tá bom? Uma coisa importante, quando a pessoa tem uma virose, ela não é tratada com antibiótico. O antibiótico é para um outro tipo de doença que eu vou falar daqui a pouco. E aqui tem um quadro mostrando os vários tipos de viroses que existem, né? A gente tem gripe, a gente tem sarampo, que é muito comum, a dengue, chikungunya,
o Zika, são todas doenças causadas por vírus, tá bom? Aqui a gente tem um monte aí de viroses, a catapora, a AIDS e por aí vai. A gente também tem as bacterioses. O que é uma bacteriose? A bacteriose é uma doença que vai ser causada por bactérias, tá? A bactéria, aqui a gente tem um desenho dela, tá bom? Ela é um ser vivo porque ela tem célula. Na outra aula eu falei que o vírus não era ser vivo porque ele não tinha estrutura de célula. Aqui no caso a bactéria já tem, então ela é sim um ser vivo, tá bom? Ela tem uma célula só, ela é unicelular. E algumas bactérias podem causar doenças para o ser humano. Se por um acaso a pessoa estiver com uma bacteriose, a maioria delas, dessas doenças causadas por bactérias, são tratadas com antibiótico. Então, o antibiótico é para doença bacteriana, causada por bactéria. Não é para virose. Então, se a gente estiver gripado, a gente não toma antibiótico. A gente só toma antibiótico se o médico mandar, porque ele vai saber que é uma bacteriose. Aqui a gente tem uma lista também, tá? Com 20 bacterioses. A cólera é muito conhecido, né? A cólera é causada pelo contato com água contaminada. A gente tem a leptospirose, também muito conhecida, causada pela urina de roedores. A pneumonia, que ataca os pulmões. Tem um monte aí de doenças que a gente conhece, né? Essas aqui são algumas que são causadas por bactérias. Temos também as protozooses. As protozooses são causadas por protozoários. O que é um protozoário? O protozoário ele também é um organismo unicelular formado por uma única célula, igual a bactéria, só que ele é mais complexo que a bactéria, tá bom? O protozoário, ele vai ser classificado de acordo com a forma que ele se locomove, de acordo com a forma como ele anda, né? A gente tem aqui o primeiro grupo de protozoários, a gente tem sarcodina, tá bom? Ou também chamada aí de risópodos. Esses aqui se locomovem por pseudópodos. O que são pseudópodos? São falsos pés, eles vão se arrastando. E a gente tem aqui o exemplo da ameba, tá bom? A gente tem os flagelados, que se locomovem por flagelo. Flagelo é esse prolongamento aqui. E a gente tem o tripanossoma, um exemplo muito conhecido de flagelado é o tripanossoma cruzi, que causa doença de Chagas, tá bom? A gente tem os ciliados, que se locomovem aí por cílios, que são esses pelinhos aqui ao redor. A gente tem o paramécio. E a gente tem os esporozoários, que não têm estrutura de locomoção, então eles são carregados pelo fluxo de onde eles estão. Se é na água, eles vão por onde a água mandar, se é no sangue, eles também se locomovem de acordo com o fluxo do sangue. O muito conhecido é o plasmódio, tá bom? O plasmódio ele causa uma doença chamada de malária, que nós também vamos estudar mais adiante. A gente tem também as verminoses. As verminoses, elas são causadas por diferentes tipos de vermes, né? Verme é um nome que as pessoas dão para um grupo aí de animais que tem o corpo alongado e mole. E esses vermes, eles são divididos em dois grupos, basicamente. A gente tem os plateumintos, que vai ter o corpo achatado, igual uma fita adesiva, tá bom? E a gente tem aí de conhecido dois importantes plateumintos, que é o esquistossomo, que causa uma doença chamada de barriga d'água, ou esquistossomose, e a gente tem a tênia, que causa uma doença chamada teníase, ou popularmente chamada de solitária. Nem todo plateuminto causa doença. Aqui a gente tem um plateuminto que é chamado de vida livre, ele vive na natureza e não faz mal algum, que é a planária. Aqui a gente tem o esquistossoma, né,
que causa doença aí da esquistossomose que eu acabei de falar. E aqui a gente tem uma tênia, que é a causadora aí da solitária. O outro grupo de vermes que nós temos são chamados aí de nematelmintos. Os nematelmintos, eles têm um corpo cilíndrico, então ele não é mais achatado, ele é redondo, tá bom? Como se fosse um macarrão, espaguete. E afiladinho nas extremidades. Então, vai chegando na pontinha aqui, ó, se você olhar nesse desenho dá pra ver. Chega na pontinha, ele fica fininho. A gente tem a lombriga, muito comum, né? Tem o oxiúris, a filária. A filária causa uma doença chamada de elefantíase. A gente tem ancilostomo e mais um tantão aí de exemplos, tá bom? As micoses também são doenças causadas agora por fungos, tá bom? Os fungos também causam doença no ser humano. E aqui eu coloquei o exemplo do sapinho, né? Que é o que dá na boca. É, na verdade, a doença chamada de candidíase oral. Não só o sapinho é o exemplo de uma micose, mas um pé de atleta, né? Uma frieira que dá entre os dedos do pé. E uma coisa importante, a micose, os fungos, eles só vão crescer em lugares úmidos e quentes. Então, é importante manter uma higiene adequada. Sempre que tomar banho, secar direito na virilha, axila, as dobras do nosso corpo estão entre os dedos, porque senão aquece aquela região e tá úmida, né? Porque não enxugou direito. E é propício para o surgimento de fungos, tá bom? Mas o que são esses fungos, né? Os fungos, eles são seres vivos que podem ser uni ou pluricelulares, então eles podem ter uma ou muitas células. Eles não possuem a clorofila, a gente comentou em sala o que era a clorofila, que é o pigmento verde que deixa a folha verde, então eles não têm, tá bom? E já que eles não têm clorofila, eles não conseguem fazer fotossíntese. Não conseguem fazer fotossíntese, não esquece disso. Então, eles são organismos heterótrofos. O que é heterótrofo? Que depende de outro ser vivo para se alimentar. Ele não consegue produzir o próprio alimento, tá bom? E esses fungos, eles podem ser decompositores, eles vão entrar lá na cadeia alimentar que a gente falou lá no finalzinho, fazendo a decomposição de matéria orgânica. Eles podem ser parasitas, no caso aqui, quando eles causam doenças, eles são parasitas, ou eles podem viver junto com outros seres vivos. Por exemplo, os líquens, que são aquelas manchas que aparecem nas árvores, que têm a coloração vermelha, verde, amarelada. O que são esses líquens? Os líquens são associações de fungos com algas, né? Ficam os fungos e as algas vivendo juntos e dá aquela formação bonita. Aí eu coloquei aqui para vocês imagens de fungos, tá bom? Aqui o cogumelo é um fungo, aqui tem outro tipo de cogumelo. Aqui é um cogumelo chamado orelha de pau, que fica nas árvores. Aqui é o mofo, que aparece nos alimentos, ok? Então a nossa aula por hoje é isso e até mais.